Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodolfo falando. Hoje, mais um episódio do quadro O que cai na prova hoje? Se eu te conheço, você está vendo esse vídeo no dia da prova. E a ideia qual que é hoje? A gente vai falar um pouco sobre as regras básicas dos esportes com raquete. E a gente vai falar de tênis, beach tênis, badminton e tênis de mesa. Legal? Bom, basicamente o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte: como é que funciona a alternância dos sacadores, como é que funciona a alternância de lado da quadra e alguns critérios básicos de o que é um saque eficiente, um saque válido para cada modalidade. A ideia é que você consiga minimamente curtir, né, um jogo profissional, entendendo o que está acontecendo lá e de posse dessas informações você consiga, em qualquer área que você estiver atuando, gerenciar uma partida sem grandes problemas. Então vamos começar com o tênis. Bom, para começar, o tênis ele foi um esporte institucionalizado pelos ingleses, apesar de histórias contarem que ele nasceu na França. E apesar de ter nascido na França, foi institucionalizado pelos ingleses. E como vocês sabem, os britânicos são reconhecidos internacionalmente pela pontualidade britânica. Sendo assim, a regra foi, principalmente a regra da pontuação, ela foi baseada no relógio. Então, se você pensar, cada ponto da partida de tênis ela representa 1/4 do tempo de uma hora. Então, o primeiro ponto vale 15 minutos, vale 15. O segundo ponto é mais 1/4, então vale 30. O terceiro ponto deveria valer 45, mas por convenção resolveram parar no 40. E quando você faz o quarto ponto, você completa uma hora e eles chamam então na regra de um game. Então, basicamente, a contagem dos pontos obedece a essa sequência 15, 30, 40 e game. Só pensar no relógio de ponteiro que você vai conseguir perceber a lógica por detrás dessa pontuação. Assim também é o beach tênis. Então, a contagem dos pontos e dos games, tanto no tênis quanto no beach tênis, é idêntica, beleza? 15, 30, 40 e game. Bom, voltando a falar do tênis, como é que se dá a alternância dos sacadores? Quando que se troca o sacador? Ganhando ou perdendo ponto, quem for sacar, saca o game todo, legal? Então, basicamente, você vai perceber o narrador cantando ou até mesmo o árbitro lá de cadeira na partida falando a pontuação, independente se é a maior pontuação primeiro. É sempre a pontuação do sacador primeiro. Então, se estiver jogando, por exemplo, o Roger Federer com o Rafael Nadal, o Federer está sacando e o Federer perdeu o primeiro ponto, então a gente fala 0,15. E a gente nunca pergunta no tênis 0,15 para quem? Não precisa, porque a gente sabe que 0 é o ponto de quem está sacando e o 15 é o ponto de quem está recebendo. Sempre a gente conta o primeiro ponto do sacador e o segundo de quem está recebendo. Então, independente se ganhou ou se perdeu, o primeiro ponto é sempre do sacador. E se ele vai sacar o game todo, ganhando ou perdendo o game, ele saca o game todo. Então vamos supor que nessa partida ele tenha perdido 4 pontos em sequência. Então foi 0,15, 0,30, 0,40 e game Nadal. Legal, agora é o momento de trocar o sacador. Então no tênis, toda vez que acaba um game, toda vez que acabar um game, troca-se de sacadores. Então a pergunta pode ser: como se dá a alternância de sacadores, seja no tênis ou no beach tênis? É toda vez que acaba um game. Legal? Exceto no tie break, que é um pouquinho mais complicado, tá? Mas vamos ficar ainda na pontuação regular. Então a troca de sacadores é toda vez que acaba o game. Tá, mas eu percebo também, Rodolfo, que durante a partida eles também trocam de lado na quadra. E eu costumo dizer que, para não confundir, a gente vai convencionar que essa troca de lado da quadra a gente vai chamar de troca AB. É diferente de troca direita-esquerda, tá? Então vamos colocar que essa troca AB, quando é que ela acontece? Pode ser que a pergunta da prova seja essa. Então, quando se dá a alternância de lado AB? Toda vez que a soma dos games for ímpar, a gente vai trocar. Se for par, não vai trocar. Então, o Roger Federer estava sacando o primeiro game, ficou 1-0 para o Nadal. Beleza, 1 mais 0 dá 1, é ímpar. O que eles vão fazer imediatamente após o primeiro game? Além de alternar os sacadores, também vai alternar o lado da quadra AB. E aí vamos supor que o Rafael Nadal tenha perdido o game dele também. E agora está 1-1. 1 mais 1, 2, par.
Então, eles não trocam. Vai trocar o sacador, mas eles não trocam de lado AB. Se não entender, o legal de ter o vídeo de aprofundamento é esse, né? Você volta o vídeo e escuta de novo. A minha dica sempre é: coloque um jogo no YouTube para você assistir e você vai perceber quando acontece essas trocas e quando não acontece. Legal? Bom, beleza. Então agora a gente sabe a alternância de sacadores, que é sempre quando acaba um game, e a alternância de lado da quadra AB, que é sempre quando a soma dos games for ímpar. Legal? Então vamos supor que para terminar um set, um dos jogadores precisa alcançar a metade do relógio. Ele tem que alcançar 6 games, com diferença de 2 games do adversário. Então vamos supor que o Federer, nessa partida fictícia que a gente está falando aqui, ele alcançou 6 games antes do Nadal chegar em 5, né? Então ficou 6-4, vamos supor que seja isso. Legal? Então aqui é o lado A, aqui é o lado B, beleza? Vou colocar uma mão fechada aqui para o lado B e aqui é o lado A. O Federer estava sacando do lado de cá e terminou o primeiro set em 6-4. Eles foram sentar para poder beber água e ficar no intervalo, e aí eles retornam para a quadra. Eles trocam de lado ou não? Bom, se é 6-4, 6 mais 4 é quanto? Não é 10? Não é par? Então eles não trocam de lado, eles mantêm o mesmo lado. Só que como acabou o game, vai trocar o sacador, concorda? Então troca-se o sacador no 6-4, mas sem trocar de lado AB. E isso vai acontecer independente se a soma dos games for par ou ímpar ao final do set. O que vai acontecer não importa se é fim de set ou se é meio de set. O que põe a regra para funcionar nessa questão de troca de sacador e de troca de lado AB é troca de sacador sempre que acaba o game, troca de lado AB sempre que a soma dos games for ímpar, beleza? No beach tênis como é que funciona? Do mesmo jeito. Se acaba o game, troca de sacador, e se a soma dos games for ímpar, troca-se de lado também AB. Legal? Tênis e beach tênis, as regras são muito semelhantes, um nasceu do outro praticamente. Agora, as outras duas modalidades são completamente diferentes, né? Que tem o tênis de mesa, que apesar de ter nascido também do tênis, tem uma regra completamente diferente, e o badminton, que é um filho bastardo do tênis, que nasceu na Índia, não tem tanta conexão assim com o tênis, mas também é um esporte com raquete, e ao invés de bola, lá no badminton a gente usa peteca. Agora nós vamos falar do tie break no tênis. O que acontece? A maioria das competições, elas acontecem em melhor de 3 sets. Então, para você ganhar a partida, você tem que ganhar 2 sets. E aqui não precisa ter 2 sets de diferença do adversário. Você consegue terminar uma partida em 2-1, por exemplo. Se você está vendo esse vídeo em 2025, nós estamos hoje, é dia 25, hoje é 25 de março, o João Fonseca, ele acabou de ser eliminado do Master 1000 de Miami e a partida teve as parciais de 5-7, 7-5 e 6-2. Foi 2-1 para o adversário. Então, nesse exemplo, a gente conseguiu perceber que o adversário venceu por 2-1, com diferença de 1, não importa. A questão é que a competição foi jogada em melhor de 3 sets. Quem faz 2 sets leva. Essa é uma regra para torneios menores, né? Torneios até Master 1000. O Rio Open, por exemplo, que é um ATP 500, também é em melhor de 3 sets. Agora, se você pensar no Grand Slam, que seria, como se comparado ao futebol, seria a Copa do Mundo do tênis, que acontecem alguns durante o ano, você tem as partidas do torneio masculino em melhores de 5 sets. E aí, para você conseguir ganhar a partida, você tem que ganhar 3 sets, beleza? Bom, tudo bem, vamos falar de tie break, que era a ideia. Para você fechar um set, então você tem que chegar em 6, né? Só que dentro do set, a diferença de games tem que ser de 2 pontos do adversário. Então, o máximo placar para não ir a 2 é 6-4. Se você empata com seu adversário em 5-5, um dos dois precisa alcançar 2 games sem que o outro faça nenhum game. Então, indo a 2 uma vez única, você vai chegar em 7-5, que foi o caso do placar do João Fonseca ontem no Miami, no Master de Miami. Legal, ele ganhou o primeiro set de 7-5. Se ele chegou em 7-5, provavelmente, com certeza, não provavelmente, com certeza,
nesse set houve um empate de 5-5. Então, para haver um vencedor naquele set, um dos dois teve que alcançar 2 games de diferença, que foi o caso do João Fonseca no primeiro e foi o caso do adversário dele no segundo set. Caso ele tivesse alcançado apenas um game, fez 6-5, ainda não fechou, e o adversário dele tivesse empatado a partida em 6-6, beleza. Nesse caso, a gente tem a possibilidade de um jogo de tie-break. O tie-break funciona como uma espécie de disputa de pênalti. Numa partida de futebol, quando termina empatado, há então uma disputa de pênalti, né? É como se fosse o tie-break no tênis, tá? E no beach tênis também. No tênis, o tie-break do set, ele vai até 7 pontos. E a contagem é bem diferente do set convencional e do game convencional. A contagem dentro do tie-break, ela funciona de ponto a ponto. Então, se eu ganho um ponto, eu faço 1-0. Não tem mais aquela história de 15, 30, 40, tá? E eu faço de 1 em 1, 2, 3, 4, até alcançar 7 pontos. E eu preciso alcançar 7 pontos com diferença de 2 do meu adversário. Então, o placar máximo para não ir a 2 é 7-5. Caso eu alcance 6 pontos e o meu adversário também alcance 6 pontos, essa partida vai a 2, até que alguém consiga fazer uma diferença de 2 pontos do adversário. Se eu não me engano, o recorde mundial foi 51-49, uma partida que durou 3 dias e, se eu não me engano, foi em Wimbledon. Mas fica só a critério de curiosidade, não há limite no tie-break, pelo menos no tênis, em relação à quantidade de pontos jogados, desde que os jogadores vão empatando e ninguém consiga chegar a uma diferença de 2 pontos. Legal? Como é que funciona a alternância de sacadores no tie-break? Bom, se é uma disputa de pênalti, você pode entender que não é uma mesma pessoa que vai sacar durante todo o tie-break, né? Então, olha só como é que é a regra do tie-break. Quem começa o tie-break, ele saca só aquele ponto. E como você já sabe, no tênis a gente tem 2 chances para sacar. A gente tem o primeiro saque, se errar, a gente tem o segundo saque. Mas isso é no mesmo ponto, beleza? A alternância de sacadores no tie-break se dá toda vez que a soma dos pontos dos jogadores for ímpar. Então tá 0-0, eu começo o tie-break, se eu fizer ou se eu perder esse ponto, não importa. Quem saca o próximo ponto é o meu adversário, porque tá 1-0 e a soma disso dá 1, que é ímpar, e vai trocar. Legal? Agora, se o meu adversário for sacar e ele faz o ponto, fica 2-0 para ele, certo? Então 2 é par. Não troca de sacadores, ele saca de novo. E a próxima vez que ele sacar, vamos supor que ele faça de novo o ponto. Vai fazer 3-0. 3 com 0 dá 3, é ímpar, então troca de sacador. Como funciona a alternância de sacadores no tie-break? Toda vez que a soma dos pontos for ímpar. Até aí, regras básicas é o que vai cair na prova sobre tênis, legal? Só um detalhe que eu acabei não falando e vou falar agora. No set tradicional, nos games tradicionais, ponto a ponto, a gente tem como referência em primeira pessoa, o saque precisa ser na cruzada. E no 0-0, o jogo sempre começa do lado direito. Então, pensa o seguinte, o jogador está de frente para a rede, ele tem que ficar à direita da quadra para começar o ponto, no 0-0. E isso vai trocar de lado ponto a ponto. Então, o primeiro ponto eu saco pela direita, sempre cruzado. O segundo ponto eu saco pela esquerda. E assim, sucessivamente, até que se alcance lá o final do game. E para terminar o game, a gente tem 2 alternativas. Como é jogado, por exemplo, lá no Master 1000 de Miami, ou como é jogado tradicionalmente em torneios menores do nosso município, torneios amadores. Lá em Miami, eles jogam de maneira com vantagem. O que é esse com vantagem? Se os 2 jogadores alcançam 40 dentro do game, então tá 40 iguais, eles chamam de deuce, ou 40 iguais ou iguais. Para que um dos jogadores alcance aquele game, ele tem que ganhar 2 pontos consecutivos, ele tem que fazer uma diferença de 2 pontos. E se é o sacador que faz o ponto, a gente fala que então a vantagem é a favor do sacador. Se é o adversário que faz o ponto, se é quem recebe o saque que faz o ponto, a gente fala que é vantagem contra, porque a referência é o sacador. Então é a vantagem contra o sacador. No tênis, quem saca tem bastante vantagem sobre o game, tanto é que a gente fala que agora o serviço é do João Fonseca.
É meio que uma obrigação dele confirmar o serviço dele. Quando ele perde o game e ele sacando, a gente fala que o adversário quebrou o serviço do João Fonseca, por causa dessa vantagem que o sacador tem no tênis. Legal? Então a gente pode jogar com vantagem ou sem vantagem. Com, cada jogador precisa fazer 2 pontos de diferença. Sem vantagem, quando chega em 40 iguais, o recebedor escolhe o lado que quer receber o saque, pode ser a direita ou a esquerda, apesar de estarem iguais, seria na direita. Ele escolhe o lado que quer receber e quem ganha aquele ponto leva o game. Então é como se fosse é o último ponto do game, não tem jeito. Então 40 iguais, sem vantagem ou no edge, que seria o inglês, né, de no advantage, quando os jogadores chegam em 40 iguais e quem faz o próximo ponto leva o game. No tie-break do beach tennis, a troca de lado AB é um pouquinho diferente. Ela funciona da seguinte forma: vai trocar de lado no primeiro ponto já de cara, então o jogador que for sacar na sequência de pontos, ele saca e já troca, logo depois desse primeiro ponto, já troca de lado AB. Depois disso, vai se trocar de lado toda vez que jogar 4 pontos. Então vai trocar de lado no primeiro, 1 mais 4, 5, vai trocar de lado de novo toda vez que a soma chegar em 5. 5 mais 4, 9, vai trocar de lado de novo no 9. 9 com 4, 13, vai trocar de novo quando a soma der 13 e assim vai, até uma das equipes alcançar 7 pontos, com diferença de 2 do adversário. Falando de beach tênis, a troca de lado AB funciona no primeiro ponto e depois de 4 em 4 pontos. Uma questão de prova pode ser, eu te dou como é que está posicionada as duplas, falo para você qual é a sequência de saque das duplas, quem saca primeiro, quem saca depois e depois e depois, e falo onde eles estão na quadra, a dupla tal está do lado A, a outra dupla está do lado B, e o placar é 6-6, e os jogadores não sabem de onde que é que tem que sacar. E aí, onde que eles estão? Minha dica é, faz no papel, desenha a quadra, e aí coloca eles na quadra no 0-0, 1-0 troca de lado, joga mais 4 pontos, troca de lado de novo, joga mais 4 pontos, troca de lado de novo, até chegar no placar que eu coloquei para você. E aí, depois que você chegar no placar, pronto, você vai saber exatamente onde que os jogadores estão. Isso pode ser tanto para o beach tênis como para o tênis e as outras modalidades que a gente vai falar. Bora falar então do tênis de mesa. O tênis de mesa, apesar de levar o nome da modalidade mãe, né, do tênis, ele só carrega o nome, não carrega mais nada. Também carrega a questão da raquete, mas nem corda tem, né? A raquete é de madeira, com borracha, a bolinha é uma bolinha completamente diferente da bolinha de tênis, mas se você olhar para a mesa, ela até que parece ali, um pouco de longe, né, a uma quadra de tênis. A ideia era tentar imitar a quadra de tênis, só que de maneira reduzida, que pudesse ser jogado em espaços pequenos. A pontuação do tênis de mesa, ela vai até 11. Ela conta-se de 1 em 1 e ela chega até 11 pontos. Então, para você ganhar um game no tênis de mesa, você precisa chegar em 11 pontos com uma diferença de 2 pontos do adversário. Então, o placar máximo, sem necessitar ir a 2, é 11-9. Pergunta de prova: como que se dá a alternância de sacadores no tênis de mesa? É sempre de 2 em 2 pontos. Então é completamente diferente, vê? A contagem é de 1 em 1, a alternância de sacadores se dá sempre de 2 em 2 pontos. E quando é que eles trocam de lado, Rodolfo? AB. Sempre que acabar o game. Então joga-se o game inteiro numa posição e depois troca de lado AB para jogar o segundo game. Algumas competições podem ser melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7. Geralmente a gente vai encontrar nos torneios amadores melhor de 3. E caso a partida fique empatada em 1-1, no terceiro game, essa troca de lado AB ela funciona de uma maneira diferente. O primeiro jogador que alcançar 5 pontos vai trocar de lado AB e vai se jogar até o final daquele game. E aí define então o vitorioso. Então a pergunta de prova é: como que se dá a alternância de lado AB toda vez que acaba um game, exceto no game decisivo? Como é que acontece lá? O primeiro jogador que alcançar 5 pontos, ele troca de lado e segue jogando até acabar aquele game. Como que se dá a alternância de sacadores? Sempre de 2 em 2 pontos, exceto quando a partida fica empatada em 10-10. Quando a partida fica empatada em 10-10, seja no primeiro, no segundo ou no game decisivo, a alternância de sacadores se dá de 1 em 1 ponto. É como se entrasse numa disputa de pênalti, né? Porque agora
Aquele que conseguir fazer uma diferença de 2 pontos ganha, e aí se a pessoa tivesse 2 saques para ela, seria uma grande vantagem. Tênis de mesa então, alternância de sacadores, alternância de lado AB, com exceção do set decisivo, tudo ok. Pontuação máxima, funcionamento da exceção da alternância de sacadores no 10-10. Não tem mistério nenhum, vai. Agora vamos para o badminton. O badminton é uma modalidade que é, eu brinco falando que é uma filha bastarda do tênis, porque não tem aquela conexão como tem, por exemplo, o beach tênis e o tênis de mesa, mas é uma modalidade super legal de se praticar, é uma modalidade bem popular, fácil de praticar. Das modalidades de raquete, eu acho que só não é mais fácil que o beach tênis, né? O beach tênis é a mais fácil de todas, provavelmente, e o badminton vem logo na sequência. Como é que funciona a pontuação? É parecida com o tênis de mesa, se conta de 1 em 1, só que ao invés de parar em 11, no badminton a gente chega a 21. Então a partida vai até 21 pontos. Para você ganhar um game, você precisa fazer diferença de 2 pontos do adversário. Sendo assim, o máximo placar para não ir a 2 é 21-19, que é a diferença de 2 pontos ali. Se você empatar em 20-20, da mesma forma como o tênis de mesa, o badminton também vai a 2, vai a 2, vai a 2. Então vai a 20-20, se eu fizer 21, você faz 21, vamos a 2, quem chegar em 23 primeiro, aí 22-22, 23-23, até o limite de 29-29. O badminton tem essa exceção, ele tem um limite que se os dois jogadores chegarem empatados em 29-29, aí é sem vantagem, é como se tivesse pegado a regra emprestada lá do no-ed do tênis. 29-29, quem fizer esse ponto leva o jogo, leva aquele game. Então, badminton, a contagem dos pontos funciona assim. Pergunta: como se dá a alternância de sacadores no badminton? Vejam, o badminton ele tem uma peculiaridade que o saque ele tem que acontecer embaixo da linha da cintura. Sendo assim, não é tão vantajoso quem está sacando. Quem está sacando, ele precisa levantar a peteca. Então, teoricamente, você acaba que começa o ponto numa posição meio que desvantajosa. Então, no badminton, não precisa ter uma regra muito específica para limitar a vantagem do sacador, que é diferente, por exemplo, no tênis, no beach tênis e no tênis de mesa, que quando você saca, você tem uma vantagem muito grande. Então, como no badminton não tem essa vantagem, a alternância de sacadores no badminton se dá toda vez que você ganha o ponto. É como no vôlei. Então, se você ganhou o ponto, você saca. Você ganhou o ponto de novo, você saca de novo. Você ganhou o ponto de novo, saca de novo. Quando é que vai trocar o sacador? Quando o adversário ganhar o ponto. Funciona assim. Quando que você vai sacar na direita, quando você vai sacar na esquerda? Aqui no badminton, ele também tem essa peculiaridade do saque ter que ser na cruzada, assim como o tênis. Quando você saca pela direita, é quando o seu ponto for par, ou 0. Então 0, 2, 4, 6, 8. Toda vez que o seu ponto for par, você vai sacar pelo lado direito e sempre cruzado. Se o seu ponto for ímpar, você saca pelo lado esquerdo. Pergunta de prova. Tá 11-13. Eu que saco e eu tenho 11 pontos. De que lado que eu tenho que sacar? Da direita ou da esquerda? Aí você pensa assim, não, a alternância de lado direita e esquerda é quando os pontos forem par. Então 11 com 13 dá 24, 24 é par, vai ser na direita. Não, a alternância de lado direita e esquerda no badminton se dá quando o seu ponto for par ou ímpar. Então não importa o ponto do adversário. Se quem vai sacar tem 11, ele saca da esquerda. Como vai se dar a alternância de lado AB? Assim como no tênis de mesa. Quando acabar aquele game, quando alguém chegar em 21 com diferença de 2. Acabou aquele game, aí você troca de lado AB e joga o segundo game inteiro dessa forma, com exceção do terceiro set ou set decisivo. No set decisivo, como é que vai trocar o lado AB? Toda vez que o adversário, toda vez que um dos jogadores ou uma das duplas alcançar 11 pontos. A primeira dupla ou o primeiro jogador que alcançar 11 pontos vai trocar de lado AB. Então, a alternância de sacadores se dá sempre que você ganha o ponto. A alternância de lado direita e esquerda é par na direita e ímpar na esquerda. E a troca de lado AB sempre que acaba o game ou no game decisivo, quando um dos jogadores ou duplas fizer 11 pontos. Acho que até aí funcionou legal. A gente está
com o conteúdo agora na ponta da língua, eu aconselho você a assistir esse vídeo mais de uma vez e observar, colocar no YouTube algum jogo, alguma partida para você conseguir perceber essas regras sendo aplicadas, tá? A forma de cobrar vai ser como eu comentei. Pode ser que eu coloque uma situação de jogo, você sabe como eles começaram a jogar, mas eles estão na dúvida agora de quem saca e de onde que saca. E aí, você ali na condução, a ideia é que você tenha a capacidade de tirar essa dúvida dos jogadores e seguir em frente. Só uma questão sobre o tênis de mesa que eu esqueci de comentar. Muita gente que joga na praça, né, que teve aquela história de jogar na escola, em algumas escolas, né, em algumas praças, acontece da gente jogar com uma regra não oficial, né? E aí acontece muita dúvida em relação à técnica de saque do tênis de mesa. Então, não vale saque preso, não vale lançar a bola em cima da mesa. Se a bolinha bater direto na rede, na praça, às vezes inverte, né? Ou se a bola bate na lateral da mesa, também inverte. Vê, na regra oficial não tem nada disso. Na regra oficial, se você errar o saque, errou, ponto do adversário, tá? Na regra oficial, você tem que lançar a bolinha tem que estar livre na sua mão, você não pode estar prendendo nem com o dedão. Você tem que lançar a bolinha, a altura que a bolinha sai da sua mão tem que ser aproximadamente 16 centímetros. Você pode aplicar o efeito que você quiser na bola, mas você não pode pegar ela logo que sai da sua mão e você não pode botar efeito com a mão, tem que ser só com a raquete. Legal? No jogo de simples, você pode sacar na direção que você quiser, não tem que sacar cruzado. Muita gente fala, Rodolfo, mas ele sacou na paralela, não pode? No jogo de simples pode, à vontade. Aí você pergunta para mim, ué, mas por que tem aquela linha no meio da mesa de tênis de mesa? Aquilo lá é só para quando a gente for jogar em dupla. Nas duplas, aí sim, a regra do saque exige que você saque na cruzada. Legal? Fora isso, a regra deixa livre você escolher a direção que você quiser sacar. Legal? Pessoal, então hoje é isso. Mais um quadro aí do que cai na prova hoje. Boa sorte para vocês e a gente se vê até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.